É isso aí, boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Esporte desta sexta-feira. Estamos juntos aí nesse já clima de final de semana. É um prazer imenso estar na sua companhia, seja no seu computador ou seja no seu celular pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. E para vocês que nos acompanham no seu quarto, sentado aí no seu sofá, relaxando aí na sua sala, pelo canal 15 da Rede Banda Larga, é um imenso prazer aí de estar na sua companhia e é uma honra imensa ter a sua companhia, a sua interação conosco, como sempre, trazendo mais um Connect Esporte recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. O programa de hoje, como sempre, vocês que nos acompanham sabem, recheado de muita informação, debatendo tudo o que aconteceu na 36ª rodada, com grandes jogos, rodada recheada de gols, resultados e análises que a gente vai trazer para vocês aqui, as informações também do esporte, trazendo informações aí do mundo dos esportes, da NBA, do Novo Basquete Brasil e muito mais. Temos que destacar também o futebol internacional através da Europa League, da Conference League, da rodada que vai acontecer nesse final de semana dos principais campeonatos do futebol mundial, informações em primeira mão do mercado da bola e muito mais. Portanto, chega mais, eu te convido a acompanhar o nosso Connect Esporte dessa sexta-feira. E com tanto assunto, apresento para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo, dando uma boa noite, desejando aí ao nosso comentarista Daniel Godoy boas-vindas. Boa noite, Gomes, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, hoje é sexta-feira, o programa está recheado. Temos Campeonato Brasileiro, não tem Série B porque já acabou. Em contrapartida, vamos falar sobre a vitória da seleção brasileira em cima do Japão por 4-3 no futebol feminino. Falaremos também sobre a grande final da Copa do Mundo Sub-17, futebol internacional e muito mais. Então vamos que vamos, porque o programa de hoje promete. É isso aí, Daniel, promete bastante. Vamos juntos para mais um Connect Esporte. Destacou bem aí. Temos que destacar também o futebol feminino, amistoso aí, essa última data FIFA da nossa seleção brasileira feminina, na Neoquímica Arena, vencendo o Japão um jogaço por 4-3 e destacando a Copa do Mundo Sub-17 também. É tanto assunto na pauta que a gente até esquece de abordarmos aqui para vocês. Bom, vamos começar então o nosso Connect Esporte, abrindo a edição dessa sexta-feira sobre a 36ª rodada da Série A, começando com o giro de resultados. Resultados dessa rodada, no início, na terça-feira, a partida que aconteceu em São Januário, o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 4-2, destacando também que tivemos aí na Vila Belmiro a grande vitória do Fluminense diante do Santos por 3-0, no Maracanã o Atlético Mineiro conquista uma importante vitória diante do Flamengo por 3-0, na Arena Pantanal, o Cuiabá foi derrotado para o Internacional por 2-0, o São Paulo finalmente consegue a primeira vitória como visitante nessa edição do Campeonato Brasileiro, vencendo os Bahia por 1-0, Coritiba, no Couto Pereira, em um jogo completamente atípico, ficou no empate com o Botafogo por 1-1, destacando também a goleada do Palmeiras diante do América por 4-0, Grêmio vence na Arena do Grêmio a equipe do Goiás por 2-1, essa partida acabou selando aí o rebaixamento do Goiás, destacando também no Mineirão o empate entre Cruzeiro e Atlético Paranaense por 1-1, e destacando na Abichedi, diretamente em Bragança Paulista, a derrota do Bragantino para a equipe do Fortaleza por 2-1, Fortaleza que volta a vencer depois de 10 partidas, e coloca a tabela de classificação pra gente, produção. Até o momento o campeonato segue da seguinte forma: Palmeiras líder da competição com 66 pontos, segunda colocação veio o Botafogo com 63 pontos, terceira colocação Atlético Mineiro também com 63 pontos, destacando na quarta colocação Flamengo também com 63 pontos, e se tivesse vencido essa rodada poderia estar ali mais acima na tabela de classificação. Quinta colocação veio o Grêmio com 62 pontos, sexta colocação Red Bull Bragantino com 59, sétima colocação Fluminense com 56, oitava colocação Atlético Paranaense 53 pontos, nona colocação São Paulo 50 pontos, décima colocação Internacional 49 pontos, 11ª colocação Fortaleza 48 pontos, 12ª colocação Cuiabá 48 pontos, 13ª colocação Corinthians com 47 pontos, e ali na 14ª colocação em diante a situação está delicada. 14ª colocação Cruzeiro com 45 pontos, 15ª colocação Santos 43 pontos, 16ª colocação Vasco da Gama 42 pontos, e ali na parte de baixo, na degola, na parte de baixo da zona do rebaixamento, temos 17ª colocação Bahia 41 pontos, 18ª colocação Goiás 35 pontos, 19ª colocação já rebaixado Coritiba 30 pontos,
pontos e destacando o América Mineiro já com 21 pontos também rebaixado. Goiás, Coritiba e América já estão rebaixados e aí essa última vaga fica aí entre Vasco da Gama, Bahia, Santos e Cruzeiro ali, e acredito que essas fortes emoções aí na parte de baixo da tabela de classificação. Então vamos começar aí o nosso giro de análises e também de gols. Pode colocar os gols da rodada aí, produção. E vamos começar com a análise do Daniel Godoy para a grande vitória do Internacional. Primeira vitória no confronto histórico contra o Cuiabá. Na história contra o Cuiabá, vencendo aí por 2-0. Parabéns à equipe do Internacional pela grande vitória que conseguiu no jogo de ontem, com gols do Ener Valencia e do Paulo Henrique. O torcedor estava meio preocupado, com certo receio de o time lutar para não cair, corria um certo risco, só que agora sacramentou a sua permanência na Série A do ano que vem. Grande vitória diante do Cuiabá. O Internacional agora está em 10º lugar com 49 pontos e com a vaga na Copa Sul-Americana muito bem encaminhada. O time passou alguns perrengues no decorrer do campeonato, fez uma campanha bem abaixo do que esperava, mas agora é focar, conseguir essa vaga na Sul-Americana e quem sabe ano que vem possa voltar para a Libertadores. De um lado, quero parabenizar também a equipe do Cuiabá, que nunca foi rebaixada. Correu também um certo risco de cair, só que é o seguinte, Cuiabá já estava com a vida praticamente resolvida e agora também não cai mais risco nenhum de ser rebaixado. Parabéns à equipe do Cuiabá, que também possui grandes possibilidades de conseguir uma vaga da Copa Sul-Americana no ano que vem. O campeonato está basicamente decidido em todos os setores. Já temos todos os times definidos para a Libertadores, já temos 3 rebaixados, agora só falta um. Na minha opinião, ficará entre Bahia, Vasco e Cruzeiro. E o que ainda não dá para cravar é quem terminará no G4, porque a tabela lá está tensa. Tem Bragantino, tem o Grêmio, tem o Flamengo, o Atlético Mineiro, tem também a equipe do Botafogo. Isso eu realmente não consigo cravar, mas o Campeonato Brasileiro aos poucos está ganhando novos destinos. Bom, é isso aí, então vamos destacar agora, Daniel, a partida que tivemos na Arena do Grêmio, o Grêmio vencendo o Goiás por 2-1. Bom, vamos lá, né? Falar sobre a importante vitória do Grêmio e essa vitória que sacramentou o rebaixamento da equipe do Goiás. O Goiás não caiu no jogo de ontem, precisamos ser sinceros. É um time totalmente limitado tecnicamente, faz uma campanha bem ruim até aqui e o jogo de ontem foi apenas para fechar o caixão, a parte matemática, porque o Goiás já estava rebaixado há muito tempo. E do outro lado tem a equipe do Grêmio, entendeu? O Grêmio que ontem conseguiu uma vitória muito importante, também garantiu seu passaporte para a Libertadores de 2024 e agora, embora acho que seja praticamente impossível conquistar o título, é bem possível o time conseguir uma vaga no G4, até porque tem algumas equipes que estão oscilando bastante, como por exemplo o Botafogo, o próprio Flamengo, que é bastante irregular, faz um jogo bom, faz um jogo ruim, portanto é importante o Grêmio vencer o Vasco no próximo domingo para pensar em rumos mais altos. Bom, e agora vamos destacar a grande vitória da equipe do Fortaleza, vencendo o Bragantino por 2-1. Após 9 jogos, o Fortaleza conseguiu uma vitória muito importante, entendeu? O time estava meio que apreensivo, a torcida estava com certo receio de a equipe começar a lutar para não cair, só que agora pode respirar mais aliviado. Fortaleza chegou à marca de 48 pontos e não tem mais chance nenhuma de ser rebaixado. Só um dado aqui, o Fortaleza é o primeiro time nordestino a ficar 6 anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, parabéns à equipe do Leão. Ontem fez um ótimo jogo de uma equipe bastante bem montada pelo técnico Pedro Caixinha. Uma equipe que há pouco tempo estava lutando pelo título do campeonato. Portanto, o Fortaleza não venceu qualquer equipe. É uma vitória a se comemorar mesmo. Acabou marcando com Iago Pikachu, que às vezes não é titular absoluto,
mas sempre que entra como reserva acaba dando conta do recado, acaba marcando seus gols. Além disso, também tem o Caleb, que é um jogador totalmente habilidoso, eles que conseguiram uma vitória muito importante para a equipe do Fortaleza. Parabéns, e agora ano que vem é se concentrar para, quem sabe, até jogar a Copa Sul-Americana, chegar numa final de novo e, por que não, conquistar o título. Aí é não cometer os mesmos erros cometidos nesse final de temporada. E do outro lado, a equipe do Bragantino precisa lutar pelo G4. Só resta isso praticamente. Acho que o título já é uma questão quase, mas quase impossível. Portanto, acredito que se o Bragantino conseguir um quarto lugar, já está de bom tamanho. E é claro, também já está garantido na Libertadores de 2024, pelo menos na fase prévia, que não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa, mas quanto mais longe, melhor. Verdade, disse tudo agora, Daniel. Seguindo com as grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy, vamos frisar no Connect Sport o empate entre Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão por 1-1. De um lado tem a equipe do Atlético Paranaense, que não tem mais chances de ir para a Libertadores e também está com a vaga na Copa Sul-Americana bastante encaminhada, não corre risco de ser rebaixada. É um time que está praticamente de férias e mesmo assim deu muito trabalho para a equipe do Cruzeiro, acabou abrindo o placar com o Vitor Roque, jogador bastante prodígio, que possivelmente irá para o Barcelona já em janeiro. Do outro lado, a equipe do Cruzeiro teve até algumas chances. Perdeu o pênalti com Bruno Rodrigues, um pênalti que pode fazer muita falta no campeonato, mas logo na sequência o Matheus Pereira empatou, fez um golaço de fora da área, do meu estilo, cortou para o meio, chutou no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro Bento. É importante ressaltar também que esse jogo sacramentou na volta da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro pode ser bastante importante para o time nesta reta final de campeonato. Acredito que o Cruzeiro não cai, porque já está com 45 pontos. Uma simples vitória no próximo confronto já livra do rebaixamento de vez. Mas eu achei bastante desnecessário esse empate. Acho que o Cruzeiro poderia ter ganhado. Teve chances com o Bruno Rodrigues, teve chances com o Nicão. Mas é isso, enfim. O empate do Cruzeiro, embora não tenha vencido, foi muito importante porque dá um salto gigantesco para escapar do rebaixamento. Bom, frisando agora, Daniel, mais um grande resultado na rodada, que foi a vitória do São Paulo aí na Arena Fonte Nova, vencendo o Bahia por 1-0. Vamos lá, né? Time do Bahia deu mole, entendeu? Tinha a chance de ouro de sair da zona de rebaixamento. Um empate, gente. Um empate era suficiente para isso. Um empate, porque o Bahia estava com empate, ia chegar a 42. O Vasco possui 41. O empate já era suficiente. Mas o Bahia deu mole. No final do jogo, Caio Paulista fez o gol da vitória. E esta foi a primeira vitória do campeonato do São Paulo no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. E pode ser até a única, porque já está acabando o campeonato, faltam apenas 2 rodadas. É um resultado bastante frustrante para o torcedor do Bahia. A torcida estava bastante confiante devido à grande vitória que tinha conseguido diante do Corinthians por 5-1 em plena Neoquímica Arena na semana passada, mas foi lá, enfrentou o São Paulo e acabou perdendo. Foi um resultado bem ruim, que pode fazer muita falta no final do campeonato, principalmente em relação à equipe do Bahia, que está na zona do rebaixamento, e o rebaixamento do Bahia já pode ser decretado nesta rodada. Bom, vamos falar agora, Daniel, da grande partida que fez o Palmeiras no Allianz Parque, vencendo o América Mineiro, já rebaixado por 4-0. Grande vitória da equipe do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras conseguiu uma vitória de time campeão. Venceu por 4-0. O lanterna do campeonato fez o que tinha que ser feito. Destaque novamente para ele, Endrick, enfim, que começou mal a temporada, jogou mal a maior parte do ano de 2023, só que acabou crescendo, acabou sendo o jogador que a torcida espera justamente na hora certa. Nessa reta final de campeonato, ele poderia ter feito mais uns 2,
mais uns 3 gols. Deu um lindo passe também para o Breno Lopes, só que acabou errando, perdeu um gol praticamente feito. Rafael Veiga cresceu também nessa reta final. Grande partida também do Richard Rios, colombiano, que tem um ótimo passe para quebrar as linhas da defesa adversária. E é isso, eu acho que o Palmeiras está com o título na mão. Pode decretar já no próximo domingo, caso vença o Fluminense e que as demais equipes tropecem. Mesmo se o Palmeiras não for campeão agora, vai ser na quarta-feira, porque eu não vejo o time do Palmeiras oscilando e é uma equipe totalmente cascuda, acostumada com esses momentos decisivos. Disse tudo Daniel. Se por um lado o Palmeiras conquista uma vitória importante, do outro quem poderia que ser um rival direto na busca pelo título brasileiro, nesse título brasileiro na reta final, seria o Flamengo, porém no Maracanã acabou sendo derrotado para o Atlético Mineiro por 3-0. Bom, uma atuação bem ruim da equipe do Flamengo novamente. O time tomou um gol bem cedo com um belo passe do Hulk para o gol do Paulinho. Na minha visão, o Rossi falhou em pelo menos 2 gols nesse jogo. Ele poderia muito bem ter fechado o ângulo. Além disso, foi uma falha patética do Mateuzinho, lateral direito. Ele praticamente viu o Paulinho correr para a bola e fazer o gol. Desculpa, mas é um jogador seguinte. O Flamengo para a próxima temporada precisa de lateral direito urgente, porque o Mateuzinho já está no Flamengo desde 2019 e mostrou ser um jogador totalmente mediano, com todo respeito. O Wesley pode até ter um potencial no futuro, só que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos. E o Flamengo, portanto, na próxima temporada precisa de um lateral direito. Ah, mas o mercado está muito carente. E daí? O Flamengo, enfim, ganhou a Libertadores há um ano atrás. Portanto, quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, tanto até o Fluminense precisam ter os melhores jogadores que tiverem, entendeu? Os melhores jogadores. Não dá pra continuar desse jeito. O Flamengo, depois de tomar um gol, até criou algumas oportunidades, principalmente com o Everton Cebolinha, que foi a principal válvula de escape da equipe. No segundo tempo, no primeiro tempo ainda, teve uma cabeçada do Bruno Henrique, em que o goleiro Everson fez uma ótima defesa, a queima-roupa, mas chegou no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo foi mais catastrófico ainda. Até tentou ir para cima, só que depois, em uma falha do Wesley, o Edenilson saiu em velocidade e acabou marcando o segundo gol do Flamengo no jogo. E olha, foi ridículo também o goleiro Rossi nesse lance, porque, pelo amor de Deus, eu já vi goleiro escolher canto em pênalti, mas agora, em lance mano a mano, ele tentou adivinhar o canto e o Edenilson bateu pro outro lado. Aí não dá. No segundo tempo também teve um passe ridículo em câmera lenta que acabou resultando no gol do Rubens. E foi o terceiro gol do Atlético Mineiro no jogo. Olha, ao meu ver, nessa reta final de campeonato, o Atlético Mineiro tem o melhor futebol do Brasil. Só que o problema é que já é muito tarde, eu acho, para pensar em título. Embora ainda exista a possibilidade, vejo que o Palmeiras já está com uma mão e meia na taça. Mas, sei não, hein? Se tivesse mais umas 6 rodadas, possivelmente o Atlético Mineiro entraria nessa disputa ainda mais forte. E eu quero parabenizar o técnico Luiz Felipe Scolari. Esse argumento de que ele está ultrapassado está caindo totalmente por terra. Talvez até estava, só que o fato é, conseguiu se reinventar. Porque no ano passado ele colocou o Atlético Paranaense numa final de Libertadores após 7 anos. Não, 7 anos não, peraí. Após 17 anos, entendeu? Após 17 anos. E agora colocou a equipe do Atlético Mineiro na luta pelo título, fazendo um ótimo trabalho. Portanto, temos que dar o braço a torcer para esse cara. Literalmente aí, disse tudo agora, excelente análise, Daniel. E vale ressaltar também agora que a gente vai falar de uma das partidas. Olha, pra mim, se eu não me engano, foi uma das partidas
mais bizarras do Campeonato Brasileiro. Bizarras no contexto geral. Um Botafogo que precisa brigando pelo título ainda, marca o gol nos últimos minutos da partida, e o Coritiba vai lá praticamente no último lance com o atacante Edu, consegue empatar, e com esse empate por 1-1 no Couto Pereira, o Coritiba, que já está rebaixado, não tem mais nada, nenhuma pretensão dentro do campeonato. Por outro, o Botafogo, Daniel, mostrou que literalmente a tendência é que não brigue mais pelo título do Campeonato Brasileiro de 2023. Mais um empate frustrante da equipe do Botafogo. O Coritiba teve oportunidades até de fazer 2-0. O time do Botafogo fez o primeiro tempo bem ruim mesmo, tá? Bem ruim, não foi legal. Mas eu vou falar mais o que aconteceu no segundo tempo. Pênalti pro Botafogo. No último lance, teoricamente, Tiquinho Soares cobrou. E olha, Tiquinho Soares fez uma partida bem ruim, tá? O segundo turno dele, com todo respeito, é patético. Só que no pênalti bateu muito bem, sério, bateu muito bem, como manda o figurino, no alto, sem chances de defesa para o goleiro. E digo mais, mesmo se o goleiro tivesse acertado o canto, ele não defenderia. Era praticamente impossível. Mas na saída de bola, pelo amor de Deus, eu, como flamenguista, não consigo nem zoar o torcedor do Botafogo, de verdade. O que eu tenho realmente é pena, tá? É pena. Logo na saída de bola, o time do Coritiba foi pra cima e Edu deixou todo igual. Se vocês verem no lance, o Adrielson, tadinho, pelo amor de Deus, depois do gol, ele colocou as mãos na cabeça e se ajoelhou, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É sério, eu nunca vi um time com um psicológico tão ruim quanto o Botafogo. Pelo amor de Deus, eu tenho que chamar minha terapeuta para trabalhar para eles, tá? Porque desse jeito realmente tá bem difícil, entendeu? Foi assim contra o Santos, foi assim contra o Bragantino, todo o jogo é o mesmo erro. Olha, e se o Botafogo continuar desse jeito, ficará fora do G4. Eu nunca vi um time tão ruim psicologicamente. Eu acho impressionante. Cara, não dá. Pro ano que vem precisa ter reformulação geral. Bom, é isso aí, grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos seguir o Connect Esporte, trazendo as notícias do esporte para vocês em primeira mão. Produção, pode colocar o Ilustra aí que já vamos começar o nosso giro de notícias, trazendo informações interessantes para vocês, sempre em primeira mão aí do mundo dos esportes. Vamos continuar falando do Botafogo, porque a vida do Botafogo não tá nada fácil dentro e também fora das quatro linhas, porque aí o Botafogo soltou um comunicado que o clube informou que o veículo que transportava os materiais esportivos do Botafogo foi roubado por 6 motoqueiros depois de sair do aeroporto do Galeão. Os ladrões aí tiraram os funcionários da van e levaram chuteiras, bolas, materiais de treino e outros equipamentos. O crime ocorreu aí na zona norte, próximo ao complexo da Maré, e o Botafogo soltou esse comunicado que teve aí os seus pertences, seus materiais esportivos roubados por 6 ladrões. Destacando a Neoquímica Arena, no amistoso entre Brasil e Japão, ocorreu uma cena lamentável. Uma criança que estava vestida com o uniforme do Corinthians precisou tirar a camisa e o short do clube para acompanhar a partida. Houve outros relatos por parte da torcida também que tiveram que tirar camisas de time, camisa do próprio Corinthians, para acompanhar esse amistoso. A CBF até agora não se pronunciou, mas é uma cena no máximo lamentável e também fatídica, né? Não poder entrar com a própria camisa do clube que torce dentro do estádio de futebol para acompanhar o futebol feminino. Isso é bem estranho e realmente a gente espera que a CBF se pronuncie sobre o caso. Destacando agora a Conmebol. Recopa, Conmebol divulgou as datas das finais da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU. Vale ressaltar que a primeira partida acontece em Quito no dia 21 de fevereiro, 21/2, e a partida de volta acontece no Rio de Janeiro, propriamente no Maracanã, no dia 28/2. Supercopa do Brasil, CBF pretende usar os Estados Unidos como sede da final da Supercopa de 2024. Supercopa do Brasil é um desejo da entidade realizar o torneio em outro país. E propriamente também seguindo falando aí agora da NFL, organizadores da NFL visitou a Neoquímica Arena do Corinthians para avaliar a possibilidade de um jogo no Brasil. É a segunda visita que acontece em 2023. A expectativa é que a Liga mande um jogo em 2024 ou no Brasil ou na Espanha. Seguindo aqui com as notícias, agora destacando os resultados da NBB, Novo Basquete Brasil, onde o Botafogo venceu a equipe do Bauru por 83-80, o Minas acabou vencendo a equipe do Unifacisa por 85-82,
Pato Basquete acabou sendo derrotado para o Basquete Cearense por 76-75. O Brasília Basquete venceu o Mogi por 81-80. O Caxias acabou sendo derrotado para o Paulistano por 81-65. O Corinthians venceu o Pinheiros por 94-92. Destacando também a vitória do São Paulo diante do União Corinthians por 81-74. NBA, alguns jogos para vocês. Os Knicks acabou sendo derrotado para os Clippers por 131-117. O Cavaliers foi derrotado para o Trail Blazers por 103-95. Os Knicks acabou vencendo os Pistons por 118-112. O Heat acabou vencendo o Pacers por 142-132. Os Timberwolves venceu o Utah Jazz por 101-90. Destacando também a vitória dos Chicago Bulls diante da equipe dos Bucks por 120-113. E o Golden State Warriors, que venceu a equipe dos Clippers por 120-114. Para finalizar as nossas notícias aqui, destacando a CBF agora, a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a CBF, anunciaram nesta quarta-feira a criação do Museu do Futebol Brasileiro, que será instalado na antiga sede do Automóvel Clube na Rua Passeio, no centro do Rio de Janeiro. O complexo se estenderá a centros de treinamento para o futebol feminino e para árbitros também, além da transferência da CBF Academic para a Barra da Tijuca. As obras já começaram no complexo e serão aí investidos cerca de 36,3 milhões de reais. Temos um vídeo onde temos o anúncio sobre essa nova construção desse complexo do prefeito do Rio de Janeiro com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Pode colocar pra gente, produção. Fala aí, gente, tô aqui no Palácio da Cidade com o nosso grande Edinaldo, presidente da nossa CBF. E aí, trazendo boa notícia, todo mundo sabe que a CBF escolheu um bom lugar para estar aqui no Rio de Janeiro. Esse grande baiano aqui está trazendo dois anúncios aqui para a gente. Primeiro, né, a CBF tem ali na Barra um terreno que a ideia é fazer um super centro de treinamento para árbitros, para o futebol feminino, cada vez mais importante, ganhando destaque. E uma ideia melhor ainda, né, que é trazer aqui para o Rio, no centro da cidade, no imóvel da prefeitura, a gente vai dando mais detalhe aí, fazer um museu do futebol brasileiro. Te agradecer muito, presidente, por esse apoio, por esse carinho. Prefeito, eu que agradeço, em nome da CBF, em nome do futebol brasileiro, essa distinção, e primeiro com relação ao Centro de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro, que é exatamente o terreno que a CBF possui na Barra, para que ali seja construído formação de árbitros, para que tenha uma escola nacional de árbitros e uma padronização da arbitragem, futebol feminino, a CBF Academy também capacitando cada vez mais a gestão do futebol brasileiro, e em contrapartida também o museu que hoje é espetacular da CBF, mas que está ali restrito no prédio ali da CBF na Barra, sem muita visitação, e trazer ali o museu para onde possa ter um universo ampliado de pessoas que possam conhecer o Museu do Futebol Brasileiro, o Museu da CBF, e em uma área que circula milhões de pessoas, e eu acho que isso realmente quem ganha é o torcedor brasileiro, que vai ter a perspectiva de conhecer o Museu da CBF, um local que ele está passando quase que diariamente. Primeira mão para vocês aí, o anúncio aí tanto do prefeito do Rio de Janeiro quanto do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF, a construção desse complexo aí do Museu do Futebol no Rio de Janeiro. Bom, vamos voltar a falar no Connect Esporte de futebol, porque o assunto agora é a Copa do Mundo Sub-17, destacando para vocês a análise do Daniel das duas partidas aí que vai encerrar a Copa do Mundo Sub-17. Tivemos a disputa de terceiro lugar, onde a seleção de Mali venceu a Argentina por 3-0, e amanhã teremos a grande final entre Alemanha e França. O que você analisa, Daniel, desse terceiro colocação conquistada pela seleção de Mali, e o que você espera dessa grande final? Vamos lá, primeiro eu quero falar da grande vitória da seleção do Mali em cima da Argentina. A Argentina, que nas quartas de final havia vencido o Brasil pelo placar de 3-0, e ontem o Mali acabou devolvendo esse resultado com gols de Diana, grande jogador, fez uma ótima Copa do Mundo até aqui, o Dalbia e o Natalô. Parabéns à equipe do Mali, porque é sério,
ninguém imaginava que a equipe do Mali iria chegar tão longe. É um time muito bem ajustado tecnicamente, são jogadores rápidos e além disso defendem bem, atacam. Parabéns ao técnico do Mali porque fizeram realmente uma campanha sensacional. Falando agora um pouco sobre a final de França e Alemanha, é a reedição, entendeu? Da final da Eurocopa de 2015. Naquela ocasião, os franceses acabaram vencendo por placar de 4-1. A França, nessa Copa do Mundo, havia tomado apenas um gol. E além disso, a Alemanha possui o terceiro melhor ataque da Copa até aqui, com 16 gols marcados. Portanto, será um jogo bastante interessante. Acredito que no começo nenhuma das duas equipes vão querer entrar de peito aberto no jogo, entendeu? Não vão querer entrar de peito aberto, mas ainda vejo um certo favoritismo para a França. Só que a Alemanha, do outro lado, tem um ataque muito poderoso e tem todas as condições de bater de frente com os franceses. Mas vejo um leve favoritismo para a seleção da França. Tem um placar para essa partida? 3-2 França. Bom, isso aí. Eu acredito aí na vitória da seleção. Vou apostar também aí na França pelo placar de 2-0. Bom, seguindo agora o Connect Sport, vamos abordar o futebol feminino para vocês que nos acompanham, porque ontem na Neoquímica Arena, nessa final de data FIFA para a seleção brasileira feminina, onde o Arthur Elias já segue testando aí, preparando a nossa seleção para as próximas Olimpíadas que acontece ano que vem em Paris, o Brasil conquista um grande resultado diante da seleção japonesa ao vencer a partida pelo placar de 4-3. O que você achou dessa grande partida, Daniel? Vamos lá, primeiro eu tenho que parabenizar a equipe japonesa, tá? Pra quem achou que seria um jogo fácil, se deu mal. É um time muito bem organizado, praticamente. É uma equipe que tem toques curtos, entendeu? Rápidos. Tanto é que acabou abrindo o placar, fez 1-0. Logo depois, 2 minutos depois, a Bea Zanerato cobrou uma falta muito bem. Não vou dizer que essa falta é do meu estilo, tá? Porque eu senti que na hora da barreira, as japonesas, elas... Gente, isso daí não existe, desculpa. Isso daí não existe. Elas abaixaram pra não levar bolada. Gente, não dá, entendeu? Pô, joga futebol pra quê? E a goleira japonesa ficou sem chances de defender. No segundo tempo, o Brasil acabou fazendo 2-1, também com a Bea Zanerato, de cobridinha, inclusive, jogou muito. Ela, que é uma das grandes destaques do Palmeiras, estava devendo um pouco na seleção brasileira, só que ontem fez uma ótima partida. Destaque também para a Gabi Portilha, atacante do Corinthians, parabéns para ela. Logo fez 3-1, até o Brasil fez 3-1. Depois, as japonesas deram um susto nos torcedores que estavam no estádio, acabou fazendo 3-2 com a Endo e acabaram empatando com a Tanaka, entendeu? Aí, meu Deus do céu, o pessoal tomou um susto, só que logo depois, não demorou muito, a Priscila fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha, inclusive um golaço de canhota no ângulo do meu... Esse eu posso dizer que foi do meu estilo, tá, cara? Esse eu posso dizer do meu estilo, entendeu? Além de a Priscila ser linda, joga muita bola, impressionante, entendeu? Parabéns, grande vitória da equipe da seleção brasileira e o trabalho com Arthur Elias está apenas começando. Bom, é isso aí, vamos seguir aqui o Daniel Godoy, figura, mano. Futebol feminino ele ama. O vôlei também. Bicho é embaçado, mano. Vamos seguir o programa que a gente é a melhor coisa. Vamos abordar aqui agora sobre a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Jogos que acontecem nesse final de semana. Vamos começar com a análise do Daniel Godoy para o confronto entre América Mineiro e Bahia. Vamos lá, de um lado tem a equipe do Bahia, que está desesperada lutando contra o rebaixamento, perdeu para o São Paulo, perdeu pontos que não deveriam ter perdido, enfrenta a equipe do América Mineiro, que não tem muitas intenções nesse campeonato, já está rebaixado, agora só quer saber de grana para reestruturar o clube para a Série B do ano que vem. Vejo que a diretoria não está nada, mas nada errada em relação a isso. No lugar dela, eu faria a mesma coisa. E o Bahia tem boas chances, entendeu?
de sair da zona do rebaixamento nessa rodada, porque o Bahia enfrenta o já rebaixado América Mineiro, pior time do campeonato, e seu concorrente, o Vasco, enfrenta o Grêmio, que está lutando por uma vaga no G4, mas vou falar daqui a pouco. Voltando a falar sobre essa partida, acredito que o Bahia seja o favorito. Bom, e agora vamos seguir o Connect Sport destacando a partida entre Fortaleza e Goiás. Acabou de sair. Fortaleza e Goiás é o seguinte, entendeu? É um jogo que não vale muita coisa, sabe? Com todo respeito, é um jogo que não vale muita coisa. De um lado tem a equipe do Goiás, que decretou seu rebaixamento oficialmente nesta quinta-feira. Do outro lado, enfrenta a equipe do Fortaleza, que correu um certo risco de ser rebaixada, só que não vai mais cair. E além disso, está com a vaga na Copa Sul-Americana muito bem encaminhada. Portanto, vejo que o Fortaleza é favorito para esse jogo. E enfrentou na quinta-feira um jogo muito mais difícil, entendeu? Enfrentou um jogo muito mais difícil, que foi o Bragantino. Portanto, acredito que se o Fortaleza manter nessa pegada, não terá muitas dificuldades da equipe goiana. Bom, seguindo aqui com as nossas análises, vamos destacar a partida entre Bragantino e Coritiba. Como eu mesmo frisei, o Bragantino vem de uma vitória, uma derrota na verdade, diante do Fortaleza na partida de ontem, na quinta-feira, enfrenta a equipe do Coritiba, que já está rebaixada. Portanto, o técnico Pedro Caixinha precisa corrigir os erros cometidos ontem e não aplicá-los na partida desse final de semana. O time do Bragantino faz uma ótima campanha até aqui e enfrenta uma equipe que já está matematicamente rebaixada e que não tem muitas pretensões nesse campeonato. Portanto, vejo que o time de Bragança Paulista é totalmente favorito para esse confronto. Bom, e agora vamos seguir abordando aqui a Série A no Connect Sport. Temos que falar, Daniel, da partida entre Grêmio e Vasco da Gama. São duas equipes em momentos totalmente distintos, entendeu? De um lado tem a equipe do Grêmio, que tem ainda remotas chances de ser campeão, mas está vivo na luta pelo G4. A diferença é mínima, muito mínima, e vejo que o Grêmio vai a campo com sangue nos olhos para esse confronto. No primeiro turno, o Vasco acabou vencendo em São Januário por 1-0, só que dessa vez o contexto é totalmente diferente, porque vejo que a equipe do Grêmio vai querer dar a vida, entendeu? Tem a premiação, tem também a questão do G4, portanto, a tabela do Vasco não é nada fácil, a vida do Vasco não é nada fácil, não deveria ter perdido para o Corinthians na partida de terça-feira. Vejo que o Grêmio é favorito para esse jogo. Durante todas as circunstâncias, tem o melhor elenco, vai jogar com apoio de sua torcida, vive em um momento muito melhor, lutando pelo G4, então tem todos os requisitos para levar a melhor durante esse duelo. Bom, e seguindo aqui abordando sobre a Série A, vamos encerrar o nosso primeiro bloco de análises com um confronto difícil, porque na Liga Arena o Atlético Paranaense enfrenta o Santos. Bom, a equipe do Atlético Paranaense também não tem muitas pretensões, já está com a vaga garantida na Copa Sul-Americana, mas o Santos está desesperado, lutando lutando na zona do rebaixamento. Agora está com 43 pontos. Se vencer, vai dar uma respirada muito boa. Só que o Bahia está na cola. Portanto, os 3 pontos serão fundamentais para a próxima partida. E vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que não é nada fácil por conta do gramado sintético. Além disso, a torcida canta o tempo todo. Também tem o Vitor Roque, que voltou de lesão, mas está muito bem fisicamente. Ontem acabou marcando um gol diante do Cruzeiro. Pelas pretensões, vejo que, enfim, vai ser um jogo bastante equilibrado. O Atlético Paranaense é mais organizado do que o Santos, só que o Santos tem mais pretensões nesta competição até aqui.
Bom, é isso aí. Estamos encerrando aqui nesse momento o primeiro giro de análise da Série A, porque vamos dar uma pausa para falarmos do futebol internacional, mais propriamente a quinta rodada, tanto da Conference League quanto da Europa League. Pela Europa League, vamos destacar alguns resultados, onde tivemos o Olympique de Marseille, que ficou no resultado por um empate com o Ajax aí. Eu vou passar aqui os resultados aqui em primeira mão aqui, eu acredito que está mais atualizado. Não, tá certo aí. Tá, ficou no empate o Olympique de Marseille diante do Ajax por 2-2. Tivemos também o Aris Limassol, que venceu o Rangers por 1-0. Liverpool venceu o Lask por 2-0, destacando também o empate entre Toulouse e União da Bélgica por 0-0. O Villarreal venceu a equipe do Panathinaikos por 2-0. Tivemos também o empate entre o empate entre Servette e Roma por 1-1. Destacando, produção, pode tirar essas imagens porque eu tava vendo aqui, essas imagens são dos duelos do primeiro tempo, então pode colocar só as imagens da partida, porque os resultados por concreto eu tenho aqui na minha mão. Esse resultado aí foi erro meu para te mandar aí. Bom, destacando aqui a vitória do Sparta Braga diante do Betis por 1-0. O AEK Atenas foi derrotado para o Brighton por 1-0. Tivemos também um empate entre Atalanta e Sporting por 1-1. O Baka Topola foi derrotado para o West Ham por 1-0. Destacando a vitória do Freiburg diante da equipe do Olympiacos da Grécia por 5-0. O Maccabi Haifa foi derrotado para o Rennes da França por 3-0. O Toulouse ficou no empate com o Lyon por 0-0. O Olympique de Marseille venceu o Ajax por 4-3. O Villarreal acabou vencendo a equipe do Panathinaikos da Grécia por 3-2. O Servette da Suíça ficou no empate com a Roma por 1-1. Já pela quinta rodada da Conference League, destacando a vitória do Dinamo Zagreb diante do Astana por 2-0. O Bodo Glimt venceu a equipe do Lugano por 5-2. A equipe do Ghent foi derrotado venceu o Zorya por 4-1. O Olympique já foi derrotado para o Lille por 2-0. Tivemos também a goleada do Bruges da Bélgica vencendo o Besiktas da Turquia por 5-0. Fiorentina venceu a equipe do Ghent por 2-1. O Eintracht Frankfurt na Grécia perdeu para o PAOK por 2-1. O Aston Villa venceu o Legia Varsóvia por 2-1. O Nordjylland acabou goleando o Fenerbahçe por 6-1. O Quai foi derrotado para o Slovan Bratislava por 2-1. E destacando o AZ Alkmaar, que venceu a equipe do Zrinjski Mostar por 1-0. Uma rodada cheia de resultados, Daniel, tanto pela Europa League quanto pela Conference League. Vamos lá, primeiro quero falar da vitória do West Ham em cima do Baka Topola por 1-0. Grande vitória da West Ham com gol do Souček, que encaminhou a vaga para a próxima fase. Tivemos também o empate entre Atalanta e Sporting por 1-1. Foi um jogo bem legal de se ver, são duas equipes totalmente organizadas. O jogo também foi bastante equilibrado. A Atalanta acabou marcando com Escamarca e o Sporting empatou com Edwards. O empate acabou sendo justo para as duas equipes, principalmente pelo que elas produziram dentro de campo. Não posso deixar de falar também do Liverpool, que venceu o Lask pelo placar de 4-0, está classificado, com gols de Luiz Dias, Gakpo e Mo Salah. Que temporada do Liverpool! Acredito que se o Liverpool continuar nessa pegada, vejo que é um dos grandes favoritos para até conquistar o título da Liga Europa. Falando sobre a Liga Conferência, tivemos também a vitória da Fiorentina em cima do Genk por 2-1. Grande vitória da Fiorentina, um time bastante organizado. Teve ontem o apoio de sua torcida, acabou fazendo 2-1 com gols de Martínez Quarta e Gonzalez. Tivemos também a derrota do Fenerbahçe diante do Nordjylland por incríveis 6-1. Que temporada ruim faz a equipe do Fenerbahçe. O time do Fenerbahçe ontem estava totalmente acuado dentro de campo, não viu a cor da bola, criou muito, mas muito pouco. E no final do jogo, o torcedor não estava nem querendo acréscimo, porque a humilhação já era muito grande. E é isso aí, esses são os meus destaques.
Bom, seguindo com o nosso Connect Sport, trazendo informações agora sobre o mercado da bola. Em cada programa trazemos informações em primeira mão do giro da janela de transferências nacional e internacional. Vamos começar aqui o nosso giro de notícias pelo mercado da bola, destacando para vocês aqui em primeira mão sobre o Corinthians, até porque temos que abordamos aqui no Connect Sport, que o Corinthians tem interesse na contratação do meio-campista Marcelino Moreno da equipe do Coritiba, destacando também que o Internacional negocia a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que atualmente está atuando pelo Cruzeiro. Fluminense negocia a contratação do zagueiro Antônio Carlos do Orlando City. E seguindo as nossas notícias, Juventude deve renovar o contrato do meia Nenê por mais uma temporada. Zagueiro Robert Renan deve deixar o Zenit da Rússia A opção também está por empréstimo, mas o clube quer mesmo uma venda em definitivo. Vale destacar que a pretensão do atleta é permanecer no futebol europeu. Segundo o jornalista Chico Garcia, da Band, o Corinthians tem conversas iniciais em andamento com o lateral esquerdo Martinhas Vinha por empréstimo e, segundo informações, o atleta que está atuando pertence à equipe da Roma. E destacando também que temos aqui as informações que o Liverpool tem interesse no ponto esquerdo holandês Daniel Malen, que atualmente joga pelo Borussia Dortmund. Prosseguindo as nossas notícias com Daniel Godoy. O Manchester City é o mais novo clube interessado na contratação do volante John Neves do Benfica, segundo noticia o jornalista Fabrício Romano. O clube da Premier League observou o jogador de 19 anos nas últimas semanas, de acordo com a mesma fonte. O português, tido como um dos jogadores mais promissores do futebol, tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Chelsea decide encerrar o empréstimo de André Santos junto ao Nottingham Forest e buscará um novo clube para o volante brasileiro ainda em janeiro. O Atlético Mineiro acerta a renovação de contrato com o volante argentino Rodrigo Bataglia até o fim de 2025. O Manchester City é o mais novo clube interessado, em declarações ao Soy Calcio, o empréstimo do segundo volante Nahi Fernandes confirmou que está em negociações com a Inter de Milão. O jogador uruguaio de 27 anos está em final de contrato com Cagliari e pode reforçar os Nerazzurri a custo zero na próxima temporada. E fechando o giro de notícias, essa notícia, enfim, não é muito boa para o torcedor do Palmeiras. O Al Sadd do Catar está cada vez mais confiante que conseguirá um acordo com Abel Ferreira, ainda mais com o título do Brasileirão. Incomodado com os problemas do futebol no país, pessoas próximas ao português acreditam que ele sairia por cima depois da conquista. Essas são as notícias do mercado da bola. É isso aí, então vamos seguir o Connect Sport trazendo as informações do futebol internacional, abordando os jogos que teremos pelo final de semana pela Premier League, Série A Team Campeonato Italiano, Ligue 1 Campeonato Francês, Saudi Pro League e muito mais. Destacando aqui os confrontos pela Premier League, teremos aí o Aston Villa enfrentando a equipe do Wolverhampton, destacando também o duelo entre Newcastle e Manchester United, o Liverpool mede forças contra o Fulham e teremos também o Manchester City enfrentando o Tottenham. Já pela Série A Team Campeonato Italiano, teremos os confrontos entre Monza e Juventus, Milan e Frosinone, Napoli e Inter de Milão e o Sassuolo que vai medir forças contra a Roma. La Liga Campeonato Espanhol, teremos os duelos entre Barcelona e Atlético de Madrid, Real Madrid e Granada. Bundesliga, o Bayern de Munique enfrenta a equipe do Union Berlin, o Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Dortmund, pelo campeonato francês Ligue 1, o Le Havre enfrenta a equipe do PSG. Destacando o campeonato português, a Liga de Portugal, Moreirense mede forças contra o Benfica, o Famalicão enfrenta o Porto e teremos também o Sporting enfrentando o Gil Vicente. Saudi Pro League, teremos os duelos entre Al Ittihad e Al Khalej, no qual o Al Ittihad venceu o Al Khalej por 4-2, o Al Ahly venceu o Al Aba por 6-0 e o Al Hilal que venceu um grande jogo contra o Al Nassr por 3-0, Daniel. Vamos lá, teremos primeiro falar a respeito do campeonato italiano. O Lazio enfrenta a equipe do Cagliari. O Lazio, enfim, faz uma campanha bastante regular até aqui. Está em 11º lugar com 17 pontos
enfrenta a equipe do Cagliari, que está na luta contra o rebaixamento. O Cagliari está em 17º lugar com 10 pontos e precisa urgentemente vencer para dar uma respirada com essa situação. Teremos também a partida entre Milan e Frosinone. O Milan, que já está praticamente eliminado da Champions League, principalmente por conta da derrota de 3-1 em cima do Borussia Dortmund na última terça-feira, enfrenta a equipe do Frosinone, que está em 10º lugar com 18 pontos. O Milan busca pelo menos uma vaga na Champions League do ano que vem. No momento é possível, só que às vezes a equipe acaba dando uns vacilos desnecessários. Atualmente está em 3º lugar com 26 pontos. Teremos também um jogaço de bola. O Napoli, 4º colocado, enfrenta a equipe líder, a Inter de Milão, que lidera o italiano com 32 pontos, faz uma campanha simplesmente sensacional até aqui e, na minha visão, tem um leve favoritismo para esse jogo. Eu falo um leve favoritismo porque a equipe da Inter de Milão ela é mais organizada taticamente, tem mais jogadores com poder de finalização, como por exemplo o Lautaro Martinez. Já o Napoli tem condições de vencer porque também é uma equipe organizada, faz um bom italiano até aqui e, além disso, joga diante do apoio de seu torcedor. Para fechar sobre o italiano, falarei sobre Sassuolo e Roma. A Roma, que está de olho com uma vaga no G4, atualmente está em 5º lugar com 21 pontos. Enfrenta a equipe do Sassuolo, que corre um leve risco na zona do rebaixamento. Atualmente está em 14º lugar com 15. Sobre campeonato espanhol, teremos o líder. O Real Madrid enfrenta a equipe do Granada. O Real Madrid enfrenta justamente uma equipe que está lutando para não ser rebaixada. Justamente para não ser rebaixada, a equipe do Granada está em 19º lugar com 7 pontos. O Real Madrid faz uma campanha magnífica até aqui, está em primeiro com 35 e tem um meio de campo bastante entrosado, principalmente com o Rodrigo e o Bellingham, que vem fazendo temporadas sensacionais. O outro jogo é Barcelona e Atlético de Madrid, dois times que estão empatados. Barcelona está em 4º lugar com 31 pontos, o Atlético de Madrid está em 3º também com 31, porém tem uma vantagem devido ao saldo de gols. Acredito que será um jogo bastante equilibrado. Premier League, teremos o Arsenal enfrenta o líder, né? Enfrenta a equipe do Wolverhampton. O Wolverhampton, que está em 12º lugar com 15 pontos, não tá nem lá nem cá, entendeu? Não tá lutando para uma vaga na Champions, pode até conseguir uma Liga Europa, mas também não corre sérios riscos no rebaixamento. E do outro lado tem a equipe do Arsenal, que vem fazendo uma campanha sensacional até aqui. Não cometeu o mesmo vacilo que cometeu na temporada passada, e principalmente também com a dupla brasileira Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, que é a dupla dos Gabriéis, fazem um trabalho sensacional no time de Mikel Arteta. Pena que quando chega na seleção brasileira não é metade disso. Teremos também o Newcastle, que enfrenta a equipe do Manchester United. São dois times que vivem momentos totalmente similares. O Manchester United está em 6º lugar com 24 pontos, é um time que ainda oscila demais. Enfrenta a equipe do Newcastle, que está em 7º lugar com 23 e que também busca uma vaga na Champions League. É uma equipe muito bem treinada, tem jogadores bastante conhecidos aqui no futebol brasileiro, como por exemplo o caso do Joelton e do Bruno Guimarães, e que podem fazer a diferença nesse duelo. O Chelsea enfrenta a equipe do Brighton, da Inglaterra. O Chelsea, enfim, está fazendo mais uma temporada abaixo do que espera do Chelsea. O Chelsea ainda está em reconstrução, é o 10º colocado na Premier League com 16 pontos, e enfrenta a equipe do Brighton, que faz uma campanha surpreendente até aqui. Atualmente está em 8º com 22 e que também pode acabar conseguindo uma vaga na Liga Europa do ano que vem. Teremos também Liverpool e Fulham. O Liverpool sonha com o título, está em 3º lugar com 28 pontos, apenas 2 pontos do líder, do Arsenal. Então, dependendo da combinação de resultados, pode acabar dormindo na liderança. Enfrenta a equipe do Fulham, que está em 14º lugar com 15 pontos. Fulham tem como destaque o meia Andrés Pereira, que atuou no Flamengo e faz uma boa temporada até aqui, mas
Essa equipe, enfim, está perto da zona de rebaixamento. Atualmente está em 14º lugar com 15 pontos e precisa reagir urgente. E para fechar, teremos Manchester City e Tottenham. O Manchester City também briga pelo título, está em segundo lugar com 29 pontos, a apenas um ponto do líder Arsenal. Enfrenta a equipe do Tottenham, que começou voando, mas agora chegou até a liderança, chegou até a liderar a Premier League, só que agora está em quinto lugar, fora da zona de classificação para a Champions League, portanto precisa reagir urgente caso queira voos mais altos. E para fechar, falarei sobre campeonato alemão, que também está emocionante. O Bayern de Munique enfrenta a equipe do Union Berlim. O Bayern de Munique enfrenta uma equipe que está à beira da zona de rebaixamento. É o 17º colocado com 7 pontos. O Bayern de Munique está a 2 pontos do líder do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que lidera com 34, e enfrenta a equipe do Borussia Dortmund, que está em quarto lugar. Não vai ser um jogo fácil. O time do Borussia Dortmund está crescendo na temporada, embora tenha começado mal. Portanto, esta é talvez a melhor oportunidade para que a equipe do Bayern assume a liderança da Bundesliga. Esses são os meus saques. Bom, seguindo agora com o Connect Sport, o assunto agora é a 37ª rodada da Série A, chegando no seu momento mais que decisivo, e temos que analisar aí com o nosso comentarista Daniel Godoy o confronto entre Flamengo e Cuiabá, destacando aí esse duelo importantíssimo pela 37ª rodada da Série A. Bom, o Flamengo precisa dar uma resposta ao seu torcedor, depois de ter feito uma partida melancólica na última quarta-feira diante do Atlético Mineiro, perdendo por 3-0, já comentei aqui, e enfrenta um bom adversário, o Cuiabá, porque o Cuiabá também tem muitas pretensões no Campeonato Brasileiro, pode conseguir a vaga na Copa Sul-Americana, além disso não corre risco de rebaixamento, portanto é um jogo tranquilo, teoricamente pelo menos, com a equipe do Flamengo. Acho que o Flamengo precisa focar, esquecer a partida que fez na quarta-feira e pensar pelo menos em conseguir uma vaga no G4, porque depois do último resultado eu acho o título praticamente impossível. Daniel, vamos destacar agora o confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro, enfim, faz uma campanha sensacional até aqui, principalmente no segundo turno. O Paulinho cresceu bastante, passou durante um tempo, ele era até criticado pela torcida, ficou alguns jogos sem marcar, só que depois que a Arena MRV foi inaugurada, ele simplesmente voou, entendeu? Começou a jogar muita bola, tanto é que foi convocado pelo técnico Fernando Diniz e de maneira totalmente merecida. Na minha opinião, ele poderia ter tido até mais tempo dentro de campo. Enfrenta a equipe do São Paulo. São Paulo que tá na dele, entendeu? Tá em nono lugar com 50 pontos, não corre mais risco nenhum de rebaixamento, já está com a vaga na Libertadores garantida. E se o Atlético Mineiro entrar focado, deve fazer outro placar elástico. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse, para ser sincero. Bom, e agora vamos frisar a última partida do Corinthians diante da sua torcida na Neoquímica Arena na temporada, onde recebe o time do Internacional. O Corinthians deu uma respirada muito boa após a vitória diante do Vasco pelo placar de 4-2 na última terça-feira. Enfrenta a equipe do Internacional, que também está lá em 10º lugar com 49 pontos, também não corre risco de ser rebaixado. E o Corinthians, enfim, precisa de apenas um empate. O empate já é suficiente para que se livre de vez, 100% da zona do rebaixamento. E vejo que o Corinthians é favorito para esse jogo, justamente por conta das pretensões de ambas as equipes no campeonato até o final. Bom, e seguindo, agora podemos analisar o confronto entre Botafogo e Cruzeiro. Vamos lá, teremos Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro, se vencer, eu acho até possível chegar à marca de 48 pontos e poderá escapar do rebaixamento. De um lado tem a equipe do Botafogo, que matematicamente tem chance sim de conquistar o título, só que, gente,
o psicólogo do Botafogo precisa ser demitido, porque realmente não tem como. É um jogo que todo jogo acaba sofrendo gol no final, entendeu? Eu já falei, como flamenguista, eu não consigo nem zoar, entendeu? O que eu tenho realmente é pena. Deu pra ver no semblante dos torcedores contra o Santos, entendeu? O desespero na arquibancada, o semblante também dos jogadores, o quanto que eles estavam tristes. E é claro, dessa vez parece que o público será menor do que é durante o Engenhão, e quem for provavelmente será para protestar. Não vai ter aquela festa, vai ser realmente de protesto. E os jogadores do Botafogo precisam realmente responder isso dentro de campo, porque, cara, o Botafogo não era o favorito para conquistar o Brasileirão. Só que é o seguinte, o problema é que eles iludiram mais o torcedor. Chegou a abrir 15 pontos e perdeu o Campeonato Brasileiro. Da maneira que está perdendo, eu acho simplesmente inaceitável. Além disso, é um time que possui a 5ª maior folha salarial do Brasileirão. Então, não é uma equipe qualquer, entendeu? Não é tipo o Goiás, o Bahia que chegaram lá na frente, não. É o Botafogo. É um time que está se organizando financeiramente, possui salários em dias, está estruturando o seu setor, então tem que ter cobrança mesmo. Bom, e agora, antes de encerrarmos o Connect Sport, queremos saber a sua análise, Daniel, para o confronto entre Palmeiras e Fluminense. O Fluminense que parece que vai a campo com o time reserva, entendeu? Teoricamente vai acabar entrando em campo para perder, porque não querem ver o Flamengo nem o Botafogo campeões. Enfrenta a equipe do Palmeiras, que cresceu simplesmente no momento certo, faz uma campanha bastante consistente até aqui, e na minha opinião tem o grande craque do campeonato, que se chama o Endrick. Ah, mas ele só jogou no final. Cara, tudo bem, mas é o cara, enfim, responsável pelo título do Palmeiras, cresceu na hora certa. Além disso, é um jogador que sempre aparece em jogos grandes. E dito isso, vejo que o Palmeiras é favorito para esse jogo, vai conseguir uma vitória sem muitas dificuldades. Não sei se vai matematicamente decretar o título, porque tem outros jogos nessa rodada ainda, tem outros times que estão um pouco colados, só que caso o Palmeiras vença o Fluminense, precisará de apenas um empate contra o Cruzeiro na última rodada. Bom, é isso aí. E com essas grandes análises e informações do nosso comentarista Daniel Godoy, está chegando a fim a edição desta sexta-feira de mais um Connect Sport. Agradecemos imensamente a grande participação e a grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E é isso aí. Sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana. Forte abraço, porque agora eu vou ver live do Gustavo Lima. Valeu. Era uma figura. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Agradecer imensamente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecemos a sua interação e para você que acompanha o nosso programa, gostou? Não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso programa. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Connect Brasil TV, para vocês ficarem antenados à nossa programação. Connect Sport, o Telejornal Tribuna Oeste, Connect Music, a apresentação do Tucano, programa Amigos do Bem e muito mais que vem por aí na Connect Brasil TV. Também para vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo, nosso portal de notícias, e para vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga, fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport. Desejo a todos uma boa noite, um grande final de semana e segunda-feira, já sabe, temos um encontro marcado às 8 horas da noite em mais um Connect Sport aqui diretamente da Connect Brasil TV. Tchau, tchau!